Logo em seguida teremos um dueto e depois Deus falará aos nossos corações. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 62. Versos de 1 a 5. Profeta Isaías, capítulo 62, de 1 a 5. Por amor de Sião, não me calarei, por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. E serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada. Mas chamar-te-ão, minha delícia é a tua terra, desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Amém? Jesus, em breve do céu virá. Ele afirmou, não tardará, que alegria, que glória prometerá. Quando Jesus regressar. Em breve os mortos ressurgirão, velhos amigos se encontrarão, e juntos unidos ao céu irão. Quando a trombeta ecoar, Vai me levar, vai me levar, vai me levar, vai me levar.
Jesus não tarda, não tarda em vir. Eu estou pronto para subir, ansioso espero o seu chamar. Quando a trombeta ecoar, eu subirei, subirei, eu subirei, 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 eu subirei. O tema da palavra desta noite, irmãos, da mensagem, alegra-te, noiva, e desfrute desta interação. Alegra-te, noiva, e desfrute desta interação. Irmãos, a Bíblia, ela tem que ser lida de Gênesis ao Apocalipse. João Calvino, reformador, ele dizia que toda palavra ela aponta para o Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, os Evangelhos, todos apontam para o Senhor Jesus. E o profeta Isaías era um dos livros bem citados, um dos mais citados por Jesus em seus sermões. Alegra-te, noiva, e desfrute desta interação. A Bíblia nos apresenta profecias no Antigo Testamento que apontam para o Novo Testamento, apontam para Jesus. E o texto que nós lemos fala do noivo e da noiva. A Bíblia contempla, essas maravilhas, dessa instituição divina, quando o Senhor diz, portanto, deixará o varão, seu pai e a sua mãe, se unirá à mulher, e serão ambos uma só carne. E o apóstolo Paulo diz também, mas eu me refiro também a Cristo e à igreja. Então existe essa analogia, esta comparação entre a igreja do Senhor Jesus Cristo e o casamento do homem com uma mulher. Por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serão chamadas por um nome novo, que a boca do Senhor designará, que é a igreja do Senhor. Que são os fiéis, aqueles que são redimidos pelo Senhor. Em todos os povos e em todas as nações está o chamado do Senhor. Para esta alegria, assim como a vivência e a felicidade das núpcias, desfrute da felicidade do Senhor. O casamento é para que exista felicidade. Mas, infelizmente, irmãos, muitos casamentos têm sido infelizes. Muitos casamentos não têm vivido debaixo da mão de Deus ou da vontade do Senhor. Porque para que exista um casamento feliz é preciso que exista amor um pelo outro. E muitos casais não se amam, muitas vezes apenas se suportam. E o Senhor está fazendo uma comparação
da igreja com o casamento. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Então aqui nos fala destas bênçãos, né? E diz também, nunca te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada. Mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, casada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Então a promessa do Senhor é o casamento da igreja com o Senhor Jesus Cristo, comparado com o casamento de um homem com uma mulher. Será chamada por um nome novo. A igreja do Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse àqueles homens, os vendilhões ou aqueles que estavam ali ao redor do templo, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas, irmãos, a casa não é o templo, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita no nosso coração. Nós somos o templo do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que nós receberemos, nós já temos um novo nome. Todos nós temos um novo nome. Lá na Nova Jerusalém. Então, nós já temos um selo da graça do Senhor. Assim como o casamento traz alegria, e a Bíblia fala sobre esse relacionamento, a igreja deve viver a alegria do Senhor. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A igreja existe para se alegrar, para alegrar o Senhor. São núpcias espirituais. A igreja tem que estar sempre consciente de que ela participa deste casamento eterno com o Rei Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz, nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada. Porque muitas viúvas eram abandonadas, irmãos. Muitas viúvas eram desoladas. Em Israel, irmãos, havia uma tradição, quando havia toda a colheita, tudo aquilo que caía das vides, das plantações, o que caía no chão era direcionado aos órfãos e às viúvas. E a Bíblia diz que elas eram amparadas. E o texto está dizendo assim, nunca mais te chamarão desamparada. A igreja não está órfã e nem viúva. Porque a igreja tem um Deus por pai. E nem viúva porque tem um noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos que manter, irmãos, esta relação interpessoal com Deus, de amá-lo. Qual é o fim principal do homem, diz a confissão, né? Lá o catecismo menor. Qual é o fim principal do homem? Amar o Senhor e adorá-lo para sempre. Nós, como igreja, devemos adorar o Senhor. Individualmente, devemos adorar o Senhor e amá-lo para sempre. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Assim como o noivo casa-se com a sua noiva e tem a sua lua de mel e é feliz. Aliás, o casamento tem que ser um processo constante de alegria e de felicidade. Muitos casais perderam o primeiro amor
e precisam reconquistar. Porque a Bíblia assim o diz. A Bíblia diz que a maior alegria para o ser humano é desfrutar com aquela quem ele ama. São palavras de Salomão. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Porque somos noiva do Senhor Jesus Cristo, como igreja do Senhor. Irmãos, existe a igreja evento e a igreja instituição. A igreja instituição é a igreja denominada, né? Pode ser a denominação, ou a igreja visível, como é chamada. A igreja evento é a igreja dos fiéis, daqueles que creem no Senhor, todos os lugares da terra, não importando a igreja ou a denominação, mas aqueles que creem sinceramente, que têm os seus corações transformados, renascidos por Cristo. Então, esta é a igreja evento, é a igreja que está aguardando a volta eminente do Senhor Jesus Cristo. É a igreja que tem que jejuar, é a igreja que tem que orar, é a igreja que tem que louvar, é a igreja que tem que a cada manhã dizer assim, ora, vem Senhor Jesus. É a igreja que almeja, que espera, com a noiva espera pelo noivo. A igreja noiva também esperando pelo seu Senhor. Segundo ponto, serás uma coroa de glória. A palavra do Senhor diz a quem honra, honra, né? E Jesus Cristo, irmãos, é chamado de o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A palavra do Senhor diz que com Ele, nós reinaremos. E estaremos para sempre com o Senhor. E aqui há uma promessa, serás uma coroa de glória. Nós, irmãos, vamos glorificar o Senhor para sempre. Então, comece a glorificar agora ao Senhor. Comece a adorar, porque hoje é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Todos os dias nós temos que adorar o Senhor. Não somente no domingo. Então nós temos a glória do Senhor em nossos corações. O Senhor nos abençoe. Quando Jesus Cristo voltar, ou se nós partirmos desta vida, iremos para a glória. Ou se o Senhor voltar no arrebatamento, nós seremos glorificados. Nossos corpos serão transformados para encontrar o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. No abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os que estiverem em Cristo subirão primeiro. Terceiro ponto, irmãos, nunca mais te chamarão desamparada. O diabo tenta roubar a nossa paz. O diabo tenta roubar a nossa alegria. O diabo tenta roubar, irmãos, a nossa comunhão com Deus, comunhão com a sua palavra, comunhão com a oração, comunhão com a igreja. Nós precisamos, irmãos, estar vivendo a cada dia, precisamos nos unir espiritualmente, através da oração, através da comunhão, através da adoração, através do estar participando da obra do Senhor, da igreja do Senhor. Ou presencialmente, ou virtualmente, ou espiritualmente, nós temos que estar conectados com a igreja e com o Senhor da igreja. A profecia de Isaías, irmãos, acerca da igreja do Senhor. A igreja, a noiva. Jesus, o noivo. Olha que interessante. Já lá em Isaías, 600 anos antes de Cristo, Isaías já estava profetizando sobre a noiva.
E em Abacuque, no capítulo 2, no verso 14, diz assim: pois assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E a igreja está espalhada por toda a face da terra. Quando nós impetramos a bênção, nós abençoamos a igreja do Senhor em toda a face da terra. E a igreja vai sendo formada e as vidas vão sendo alcançadas. As vidas vão sendo conquistadas pela palavra do Senhor em todos os lugares da face da terra. Em algum lugar no mundo agora, nesse minuto, tem alguém se convertendo, entregando a sua vida para Jesus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Irmãos, nós fazemos parte da igreja do Senhor. Nós fazemos parte da igreja visível, porque estamos presentes. E Jesus Cristo disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Nós fazemos parte da igreja evento, da igreja que aguarda a manifestação gloriosa da vinda de Jesus. E você tem que dizer assim: Maranata, que quer dizer, ora, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. É maravilhoso você crer. E lá no Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 17, diz assim: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Olha, irmãos, quase que encerrando o Apocalipse está já falando ali, né, profeticamente também, da igreja. E o Espírito e a esposa dizem: vem. O Espírito é o Senhor Jesus Cristo. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E quem ouve, diga: vem. Temos que dizer: ora, vem, Senhor. Tem crente que diz: ah, Senhor, não volta agora, não. Passei num concurso público. Estou noivo, vou me casar dentro de 3 meses ou 4 meses. Mas nós temos que dizer: vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. É maravilhoso, irmãos. E o Senhor vai convertendo as pessoas. E a Bíblia diz que o Senhor vai agregando, acrescentando na igreja aqueles que vão sendo salvos através da proclamação da palavra. Irmãos, eu quero contar aqui um testemunho muito importante para a sua reflexão. Todos nós estamos, direta ou indiretamente, ligados a alguém famoso. Não para a nossa glória, não é para a glória de ninguém. Mas eu digo assim, em algum momento, em alguma situação, você vai estar ligado a uma pessoa famosa. Certo? E eu quero contar a história de uma pessoa que esteve ligada a uma pessoa famosa que faleceu neste sábado, que muita gente acompanhou pela televisão. Silvio Santos. As filhas, a esposa são cristãs, são evangélicas. Silvio Santos é de origem judaica. Ele é de uma origem judaica libanesa. Mas a esposa e as filhas são crentes convertidas a Jesus. Talvez você se lembre, talvez você tenha ouvido falar, ou talvez você nunca ouviu falar. Uma secretária de palco do Silvio Santos, chamada Maria Bespo. Lá no início daqueles programas de domingo do Silvio Santos. A Maria Bespo foi a minha vizinha. Na sua infância, ela teve muitos problemas, ela teve crises existenciais, crises psiquiátricas, e eu me lembro ainda lá na minha infância, lá nos meus 6 anos de idade, mais ou menos, que ela foi internada, literalmente amarraram todo o seu corpo e ela foi internada em um hospital psiquiátrico. Ela era, né, de origem europeia, né,
polonesa, família polonesa. Na verdade, o nome dela, o nome originário, era Mariska. Nós a conhecíamos como Mariska. Maria Bispo, ela se recuperou aos pouquinhos, foi se recuperando, tornou-se uma modelo, tornou-se uma pessoa envolvida no meio artístico e depois tornou-se secretária de palco do Silvio Santos. Mas, pastor, por que o senhor está falando tudo isso aí? O que interessa para nós saber essa questão? Maria Bispo, secretária de palco do Silvio Santos, se converteu. Aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E tornou-se uma evangelista. Começou a pregar a palavra de Deus. E ela converteu, ela foi usada por Deus, né? Evangelizou um empresário aqui de Osasco. E esse empresário se converteu e casou-se com ela. Talvez você já tenha ouvido falar do pastor Dejair, da Igreja Avivamento da Fé. Uma igreja que é uma grande igreja evangélica lá no Novo Osasco, que formou muitas igrejas na região de Osasco, Carapicuíba, São Paulo, e abriu igrejas no exterior, através de uma pessoa que evangelizou e ele se converteu. A Maria Bispo faleceu. Mas o seu testemunho permaneceu até hoje. Uma grande igreja, com um grande coral, com um grande grupo de trabalho evangelístico. Vidas se renderam a Cristo através de uma pessoa que estaria no anonimato hoje, não seria talvez nem apresentada nas estatísticas lá do SBT. Mas eu me lembro claramente quando ela era secretária de palco do Silvio Santos. Irmãos, Deus faz a obra da forma como Ele quer, não é como nós queremos, não é como nós determinamos. Hoje ela está com o Senhor. Hoje ela está com o Senhor e semeou a palavra e muitas vidas se converteram. O Espírito e a esposa dizem: vem. O Salmo 16, versículo 11, diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida e na tua presença a plenitude de alegria. Tem uma outra tradução que diz assim: há delícias perpetuamente. Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela não volta vazia. Ela prosperará da forma como ela foi entregue. Nós temos que entender. Somos a noiva de Cristo. Fazemos parte da noiva de Jesus Cristo. E a parábola das 10 virgens nos mostra que haviam 5 virgens sábias e 5 virgens nécias. E as virgens sábias, elas tinham as suas lamparinas acesas e tinham também vasilhas com azeite, para que se aquelas vasilhas se apagassem, se aquelas lamparinas se apagassem, elas poderiam reabastecer. Mas as noivas, as virgens nécias, não tinham as vasilhas e não tinham o azeite. E foram comprar azeite para esperar o noivo. Mas à meia-noite veio o noivo. E elas não voltaram. Não voltaram em tempo. Irmãos, de que maneira nós enchemos as nossas vasilhas? Através da oração, através da adoração, através da comunhão com os irmãos. A igreja é gloriosa, a igreja é redimida, a igreja é do Senhor e nós fazemos parte dela e devemos estar presentes. Quantos crentes estão alienados, quantos que confessaram o Senhor Jesus e que hoje estão negligentes na sua vida cristã,
não oram, não jejuam, não buscam uma palavra, não buscam a meditação, não buscam o crescimento espiritual. Estão com as suas vasilhas vazias. Hoje, irmãos, nós passamos por provas e por lutas. O texto está dizendo que nós seríamos chamados de desamparado, ou aliás, nunca jamais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada. Às vezes você pode se sentir desamparado ou se sentir desolado. Mas a palavra diz que nós jamais somos desamparados. Porque Deus não é o homem para que minta. O Senhor é um Deus de verdade e de paz. E a sua palavra é verdadeira. Mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti. Irmãos, nós temos que desfrutar da vida cristã. O Evangelho não é peso. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Nós precisamos desfrutar de uma vida plena, feliz, porque fazemos parte da noiva de Jesus Cristo, somos noiva do Senhor, e no Senhor alegrias perpetuamente, muitas alegrias, né? Não é só a alegria no sentido singular, mas alegria no sentido plural, muitas alegrias perpetuamente. Fazemos parte da igreja do Senhor. Alegra-te, noiva, e desfrute desta interação. Irmãos, nós estamos inteirados com o Senhor. Nós estamos interligados com o Senhor. Isaías está dizendo isso. O Senhor se alegra em nós quando nós nos alegramos nele. O Senhor quer que nós vivamos debaixo da sua potente graça. Ele quer que nós vivamos intensamente os seus ensinamentos. Não por obrigação. Tem muito crente que às vezes se sente obrigado ou faz as coisas com a consciência pesada, acha que se faltar na igreja, Deus vai castigar. Nós não estamos na igreja por obrigação, mas por prazer em servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. É assim que a palavra nos ensina. Vamos pensar sobre isso? Somos noiva do Senhor, Jesus Cristo é o noivo, nós estamos aguardando a vinda de Jesus, porque Ele virá buscar a sua igreja. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Vamos viver as alegrias da salvação, porque a palavra do Senhor está sendo espalhada em toda a terra, como as águas cobrem o mar. Que Deus abençoe a sua vida e a minha também. Amém. Deus abençoe. Louvado seja Deus por essa palavra gostosa. Está chegando o dia de nós nos encontrarmos com Cristo.